Então, tivemos no início da pandemia um impacto bem negativo, pois não sabíamos como seria o cenário dali à frente, e principalmente quando nós entramos como essencialidade, a gente não sabia qual seria a nossa forma de trabalhar, então se definiu rapidamente, a gente pôde continuar trabalhando, atendendo o pessoal, porém a demanda por recurso de internet aumentou muito. Essa demanda fez com que a gente teve que se reinventar rapidamente, porque ninguém tem paciência de dar um clique lá no computador ou no celular, abrir uma página e ela não ir. Então a gente teve que contratar muito rapidamente link, tivemos que comprar equipamento, porque subiu muito a demanda da procura por internet. Então consegui criar uma estratégia muito rápida ali nesses 3 primeiros meses da pandemia, e a gente conseguiu ainda se sair bem perante algumas outras empresas de telecom do setor, da região também, que a gente se preveniu. Porém, com o passar do tempo, a pandemia foi afetando os nossos clientes, tanto como o cliente pessoa física quanto a pessoa jurídica. A gente começou a sofrer muito com a inadimplência, aí veio alguns recursos do governo que ajudou um pouco nessa questão da inadimplência, mas a gente sentiu muito nesse mês de janeiro, a gente percebeu muito o crescimento de até 10% na inadimplência. Então, realmente, a gente percebe que agora, nesse momento aí, janeiro, fevereiro e esse mês agora, são os meses decisivos para o futuro do nosso país aí, porque realmente está afetando até os serviços essenciais. Então, a gente está bem preocupado com isso, mas estamos aí trabalhando, crescemos bastante também, construímos muita infraestrutura nova para melhorar a nossa qualidade de sinal, para melhorar essa demanda. Às vezes a gente até brinca, a gente fala assim, poxa, quando passar a pandemia nós vamos ter pelo menos 50% a menos de tráfego de rede, né? Porque o pessoal vai começar a sair de casa e tal, mas a nossa infraestrutura, graças a Deus, hoje ela comporta o dobro de clientes que nós temos hoje, então nós pegamos tudo o que nós recebemos, que nós crescemos nesse último ano e investimos em infraestrutura nova, então vai ter uma infra muito melhor para o futuro. Os nossos colaboradores, a gente exigiu todos os cuidados, né? De acordo com a OMS vinha falando e tal, no início, que também ninguém sabia direito o que tinha que fazer. Uso de máscara por padrão, álcool em gel em todos os veículos, tanto aqui dentro da empresa também. Fluxo de pessoas sempre contemos bastante. Até no início da pandemia, quando a gente poderia ficar aberto, a gente segurou umas 2 semanas meio fechado para dar uma retida nessa propagação da doença. Então a gente teve muito cuidado. No caso do cliente também a gente vem tendo muito cuidado. Os técnicos, desde quando já estava mais tranquila a pandemia, eles continuaram tendo os cuidados necessários. Tivemos alguns casos até de alguns clientes que, por incrível que pareça, o grande problema da pandemia não é, eu digo muitas vezes, não é o governo, não é a saúde pública em si, são as pessoas. Por quê? Porque teve caso do técnico ir na casa do cliente e o cliente, depois que foi atendido, falar: pois é, eu testei positivo para o Covid. Deu até que falou: pô, mas como você não me avisou? Se eu não avisasse, vocês não iam vir. Se eu avisasse, vocês não iam vir. Então tem pessoas assim, existem pessoas assim que acabam fazendo com que esse vírus se propague, não cuidando da vida dela e das outras pessoas. Então tem pessoas que não merecem viver em comunidade, em sociedade mesmo, que elas pensam só no delas, só em elas mesmo, né? Mas enfim, foi 2, 3 casos isolados e que também não teve reflexo com os funcionários dentro da empresa. Para vocês terem uma ideia, nós não tivemos nenhum funcionário com Covid aqui confirmado na empresa, né, nesse último ano, todo esse tempo que teve. Então realmente os cuidados foram extremos, a gente até faz a orientação perante a família, né, para cuidar, para não sair em aglomerações e tal. Então o pessoal está respeitando bastante, pensando no nosso cliente também, né? Eu primeiramente assim, eu não concordo com o que o Bolsonaro fala. Não sou o cara que concorda com tudo que ele fala. Mas sim, ele está extremamente certo que a economia não pode pagar por isso. Tá? O que deveria ter sido feito? Primeiramente, carnaval. Deveria ter fiscalizado. Aqui em Santa Helena teve caso de aglomeração. Eu ouvi falar em 300, 400 pessoas no carnaval. Não sei onde foi, não fiquei sabendo, não tive detalhes. Mas foi errado não ter fiscalizado. Deveria estar ali o pessoal fiscalizando e realmente fechando, prendendo, multando, sei lá o que tem que fazer. Se é uma regra para todos, tem que ser cumprida sem exceção. Tá? O Bolsonaro fala da economia, sim, a economia é tudo. Não existe como comprar uma vacina se a economia não estiver funcionando. Não existe como você sobreviver e trabalhar no teu emprego se a economia não estiver boa e você não puder abastecer teu carro, não puder comprar uma bicicleta, entendeu? É complicadíssimo isso. O governo do estado, acredito também que ele deveria ter fiscalizado melhor para não chegar ao ponto de fechar comércio. Comércio tem movimento de gente? Tem. Mas isso é sabido, todo mundo sabe. Tem muito menos movimento de pessoas numa loja de roupas do que no mercado. Mas não tem como fechar o mercado. Sim, concordo, não tem, a pessoa precisa comer.
Mas e lá na lojinha de roupa tem que pagar por isso? Não é assim que funciona, gente. Eu acredito que esse negócio, essa questão, é uma ordem que vem de cima? Sim, vem de cima. Se o gestor municipal for contra, ele vai ter sanções se por acaso faltar leito de UTI e morrer alguém por falta de leito. Quem vai ser culpado é o prefeito do município. Isso todo mundo sabe. Ele vai responder por isso. Entendeu? Então existem várias situações que tem que ser avaliado. Não adianta a gente pegar um punhado de pedra, tacar em 3, 4 pessoas, se nós não estamos ali cuidando do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso filho, para ele não ir numa aglomeração, numa festa, para ele se cuidar um pouquinho mais. Então assim, é sério isso, muito sério. Precisamos fazer a nossa parte antes de tacar pedra nos outros. Tá? E sinceramente, eu sempre falo, lógico, precisa de alguns incentivos ao comércio santarinense, urgentemente. Acredito que alguns projetos já estejam sendo desenhados, pelo pouco que eu tive contato. Ótimo, só não pode tardar mais, tem que acontecer. Por quê? Porque o comércio está sofrendo. Mas volto a falar outra coisa também muito importante. O poder público, ele tem que ajudar as pessoas, mas principalmente as pessoas têm que se ajudar. O empresário ele tem que se inovar, entendeu? Ele tem que correr atrás nesse momento de se reinventar. Não adianta ele só esperar dinheiro do poder público e só pegar aquele dinheiro e pagar conta e tal, não sei o que, e não fazer nada de novo para ele continuar crescendo, porque ele vai continuar andando para trás. Então o que acontece? Os empresários têm que se conversar. Eu mesmo, a porta da minha empresa está aberta para quem quiser vir aqui. Não sou a melhor pessoa para dar conselhos e também, se fosse tão bom assim, se vendia. Mas estou aqui para ajudar, para dar ideias, como faço com vários amigos meus, que conseguiram muitas vezes dar a volta, né, por cima nessa pandemia. Então estamos aí para isso. Precisamos nós fazer a nossa parte antes de tacar pedra e cobrar somente o poder público, tanto esfera federal, estadual ou municipal. Tá? Essa é a minha opinião. Precisa agilizar, sim, as ações, precisam. Mas temos que compreender que muitas das ações precisam ter a nossa colaboração, a nossa participação. Muitas pessoas só cobram, entendeu? Mas não se dão, né, para se participar de alguma coisa, nem no conselho, nem nada. Então as pessoas precisam participar mais, parar de só cobrar, e sim participar. Então, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, todo mundo sabe disso, ninguém sabe como realmente lidar com ela. Todo dia tem um videozinho diferente em WhatsApp e outras coisas, dizendo o melhor caminho ou o pior caminho. Então não existe uma receita de bolo para isso. Foi surpresa para todo mundo e não existe o melhor ou o pior nesse momento, ou o que fez melhor ou o que fez pior. Se países de primeiro mundo fossem o melhor caminho, a Itália não estava como está e como foi. Os Estados Unidos também não teve tanta morte, muito mais do que no Brasil. Então não existe a receita de bolo. O único caminho para resolver a pandemia, que foi uma evolução, na minha opinião, na ciência, entendeu? Foi a vacina. E o único caminho para mim é vacinar. Vacinou, resolveu. Continuamos a nossa vida com todos esses cuidados que estamos tendo agora aqui, que para nós, eu, por exemplo, uso máscara há mais de anos, nunca mais tive nenhuma gripezinha, nada. Então, muito menos Covid. Então, assim, se cuidem, façam isso, e o caminho para a nossa economia voltar ao normal, começar a voltar ao normal, é vacina. O que eu percebo muito na população, nos jovens, nas pessoas, até em alguns funcionários, às vezes, aqui na empresa, é que muitas pessoas tinham sonhos, tinha uma linha traçada certinho. Com esse Covid ele veio e deu uma interrompida em alguns sonhos. Por quê? Porque aquela expectativa de futuro que as pessoas tinham, de construir alguma coisa, elas começaram a pensar, poxa vida, mas olha só, veio, acabou com tudo, economia ruim, não sei o quê. Elas começaram a se perder no caminho, entendeu? Eu acredito que a gente tenha que ter fé sempre, entendeu? Confiar, entendeu? Na medicina, confiar nas pessoas que estão tentando gerir tanto o município, quanto o estado, quanto o Brasil, porque, querendo ou não, nós colocamos eles lá, não só tacar pedra, como eu falei, e aguardar que vai acontecer, vai dar certo. E temos que ser mais humanos um com o outro, né? Tentar ajudar o colega que está necessitado, principalmente aquele colega que precisa de alguma coisa. Está sabendo? Junta 2, 3 amigos que não vai fazer falta, desconta aquela cervejinha no final de semana e ajuda aquela pessoa que está precisando. Precisamos ser um pouquinho mais humano, é isso que está faltando. E digo outra para vocês, não sou ninguém, né, para dar conselhos, mas digo uma coisa muito importante: a pandemia veio para ensinar a gente que ninguém, aquele cara que tem dinheiro ou aquele cara que não tem dinheiro, estão ao mesmo nível aos olhos de Deus. Essa é bem a verdade, entendeu? Essa é bem a verdade. Então sigamos a vida sendo mais humanos, tendo mais fé, compaixão pelo nosso próximo, que tudo vai passar e nós vamos voltar a crescer, voltar a realizar nossos sonhos e voltar à vida normal.